vamos falar sobre peeling multicorretor para todos os biotipos e fototipos cutâneos. Adivinha quem vem para cá? Adivinha? Quem vai acompanhá-la na prática, que depois ela mesma vai convidar, é a Nathalie Santiago, que é esteticista e cosmetóloga. Então, por gentileza, vem para cá, professora, esteticista e cosmetóloga, pós-graduada em gestão de empresas, Regina Ganti. Olá, Ana. Tudo bem? Tudo ótimo, sinta-se abraçada e beijada. Mesmo, né? Vontade de fazer aquilo que a gente faz, né? Quando a gente está em nossos palcos presenciais, Sem né? dúvida. Mas agora num outro formato. Num outro formato e detalhe, tudo vai passar. Tudo vai passar. Se Deus quiser. Como eu disse, essa é a nossa, na verdade, nossa mensagem, esperança. você tem Esse é o toda a razão. ponto E aí, importante. eu vou lembrar todo mundo que nós, desde ontem, estamos cumprindo todas as normas de biossegurança, Sem dúvida. de forma, assim, muito redonda, está tudo muito maravilhoso e eu espero que vocês estejam aprendendo até mais, né? Porque, afinal de contas, vieram inovações aí, Sem não é? O que era dúvida. obrigatório, agora já incluíram alguns EPIs. Vocês estão de parabéns, Ana. Obrigada. Esse evento maravilhoso, essa equipe toda paramentada, todo cuidado com a gente. Incrível, não? Também com os palestrantes. Família Estética ainda está de parabéns. E você, como Obrigada, sempre, brilhante. Obrigada, linda. Olha, como eu digo, o palco é todo seu. Muito obrigada. Obrigada, linda. Agora de formato diferente, né? Aí mais engessadinha, né? Eu gosto de andar para lá e para cá, vou ter que ficar. Então é aqui. Então vamos lá. Eu e a minha parceira, a Nathalie Santiago, na verdade, vamos trazer para vocês um peeling bastante versátil e algo que, dentro dos nossos protocolos, vai trazer um benefício muito grande para as peles. Então, vamos lá. Bem, quando a gente fala de peeling, na verdade, a gente acha até que é algo um pouco meio da modernidade, mas não. Né? Se a gente for ver a história do peeling, a gente tem ali desde os primórdios, lá, 1500 a.C., por exemplo, os dermatologistas, na época, já falavam sobre, na medicina egípcia, já falava, estava lá descrito nos papiros, sobre peeling. Então, os dermatologistas foram os pioneiros, sem dúvida alguma. Né? Una, por exemplo, descreveu as propriedades do ácido salicílico, do resorcinol, isso, o do ATA também. ATA também foi utilizado na Primeira Guerra Mundial, no tratamento de cicatrizes. Então, a gente tem vários registros do uso do peeling. E, na verdade, desde lá, a gente já tem a ideia de que o peeling tem um benefício muito grande. Então, descamar, despelar, renovar, estimular, na verdade, essa renovação celular, tem um benefício, sim. Então, peeling vem do termo inglês to peel, e isso significa descamar. E a gente vai lembrar que o peeling, o procedimento peeling não é só com o químico, a gente tem mecânico, a gente tem físico. Isso é algo que eu, particularmente, gosto muito na estética, porque a gente tem, na verdade, esse arsenal e fazer essas escolhas nos nossos protocolos é algo maravilhoso. Então, eu posso eleger aquilo que é o melhor naquele momento para o meu cliente. Então, lembrando sempre que o peeling ele tem duas ações que são muito importantes que a gente não pode esquecer. Então, a primeira dela é a destruição controlada, que isso é um ponto muito importante. E hoje em dia, mais do que nunca, a gente tem que pensar nessa questão do controle daquilo que a gente está fazendo na pele do nosso cliente. Né? E o segundo ponto é a regeneração do tecido. Então, com uma remodelação e também com um efeito de uma textura melhor, de um brilho, de uma luminosidade, que essa é a nossa intenção. Quando a gente fala de peeling, a gente começa a entender um pouco sobre as famílias dos peeling, a gente tem lá os hidroxiácidos. Então, essa família, na verdade, é uma família de peelings, um pouquinho de peso molecular um pouco menor. Então, a gente tem o alfa-hidroxiácido, onde aquele grupo hidroxila vai estar na posição alfa. E o que é importante a gente lembrar disso? Quando eu atuo com alfa-hidroxiácido, eu sei que ele tem lá essa hidroxila que tem uma ligação mais fraca e que ela libera esse íon de hidrogênio com muita facilidade, que tem uma ação
ali naquelas, na verdade, ligações proteicas entre os corneócitos. E o que é bacana disso? Porque liberando, na verdade, quebrando essas ligações, é exatamente o que a gente pretende, que vai soltando e vai liberando aqueles corneócitos. Então, aí é que a gente tem, na verdade, a formação daquela descamação. Então, o alfa-hidroxiácido tem essa característica, né? Então, por exemplo, a gente utiliza desde os higienizantes, a gente não precisa pensar exatamente só como peeling, a gente pode trabalhar higienizante. No caso, a Nathalie vai começar a nossa prática aqui com higienizante, uma espuma, que tem 4% de ácido glicólico. E o que é bacana nisso, né? A gente já começa a preparar. Então, eu preparo essa pele para receber os outros ativos. Além do ácido glicólico, também tem a gluconolactona, a niacinamida, tem o perrefinil, tem outros ativos nessa espuma. E o que é interessante também, muita gente me pergunta, às vezes os alunos perguntam, professora, a gente aprende que, por exemplo, o glicólico tem um baixo peso molecular, ele permeia com muita facilidade, então a gente evita utilizá-lo, por exemplo, em fototipos mais altos. E na espuma, e no higienizante? O higienizante é tranquilo de usar, sem problema nenhum, até mesmo porque essa espuma está num pH 5,5. Então, e 4%, a gente aplica e retira. Então, ela pode ser utilizada, assim, nos fototipos mais altos, sem problema nenhum, tá bom? Bem, depois, a gente vai ter uma outra classificação, uma outra família dentro dos hidroxiácidos, que são os polihidroxiácidos. Vamos entender um pouquinho essa geração mais nova, né? Então, vamos pensar, o que tem de diferente o polihidroxiácido do alfa-hidroxiácido? Então, aí, primeira coisa que a gente vai lembrar, peso molecular, já tem um peso molecular maior. Então, por exemplo, aí na telinha de vocês, do lado direito tem lá, o peso molecular do ácido glicólico, 76,05, da gluconolactona, 178,14. Então, ela já é grandona. Então, ela já, na verdade, vai permear com muito mais dificuldade e a gente tem um controle muito maior. Tá? E isso é bacana porque a gente fica muito tranquilo da gente trabalhar em peles sensibilizadas, em peles com rosácea, em peles, por exemplo, com dermatite, com psoríase, que são, na verdade, peles bastante sensíveis e a gente tem uma série de limitações. Então, o que tem de diferente, além do peso molecular? Ela é uma molécula lá que tem lá o seu anel e tem uma porção de ligações de hidroxila. Essas ligações de hidroxina têm uma ligação essencial, diferenciada daquela ligação do alfa-hidroxiácido, por exemplo, onde ela vai, na verdade, ter uma liberação pequena desse íon de hidrogênio, que vai ser responsável por aquela quebra da ligação proteica, mas ela vai ter uma ação muito maior de hidratação, porque ela vai, na verdade, atrair água. E isso que é um benefício maravilhoso dentro desse uso dos polihidroxiácidos, que é esse fator de hidratação. Então, ela vai atrair água e vai formar essas pontes de hidrogênio. Então, a gente imaginar, por exemplo, peeling, a gente sempre pensa em descamar, em desidratar, né? De alguma forma, aquela pele que vai ficar desvitalizada, né, pelo menos naquele ponto, naquele momento. E com o polihidroxiácido, a gente evita esse ponto. Então, para aquelas peles mais sensibilizadas e todos os outros protocolos, na verdade, indicado para todo tipo de pele, todo fototipo, vai muito bem os polihidroxiácidos, por essa característica que tem, de formar as pontes de hidrogênio e ter um alto teor de hidratação. Isso é muito favorável. Uma outra família, também dos polihidroxiácidos, são os bionic acids. E essa terceira geração aí dos polihidroxiácidos, ela também tem um peso molecular ainda maior do que, por exemplo, a gluconolactona. E aqui a gente tem o ácido lactobiônico. Então, assim, na hora que eu aplico, já é uma molécula maior, na hora que eu aplico na pele, esse ácido lactobiônico ele se divide em ácido lacto. Esse ácido lático ele vai ter uma ação. Uma parte dele tem uma ação de hidroxiácidos, né? E uma parte dele, na verdade, vai ter uma ação de normalização do pH. Então, um outro benefício também, dentro daquilo que a gente hoje mais estuda, se preconiza, que são, na verdade, os efeitos
ou pelo menos ações da corneoterapia, aquilo que a gente sempre fala, da gente pensar muito bem nesse extrato córneo como sendo algo que a gente tem que preservar, essa integridade, a água, camada lamelar, a gente tem que pensar, por exemplo, também nessa microbiota, então tudo isso dentro do conceito da corneoterapia. Então, o ácido lactobiônico também tem essa ação bastante importante de hidratação. Ele, na verdade, libera esse ácido lático e tem essa característica também de hidratação. Tá? E tem um peso molecular bastante alto também. Um outro, né, dentro dessa terceira geração, e um outro ácido que, inclusive, não estava aqui no Brasil e que agora está chegando, é o ácido maltobiônico. Então, ele tem a sua composição, né, a sua fórmula é igual praticamente ao ácido lactobiônico, mas ela tem uma disposição à sua molécula diferenciada. E isso faz com que ele tenha outras ações também. Tá? Então, ele também tem um peso molecular muito grande, e ao invés de ele liberar ácido lático, como tem o lactobiônico, ele libera a maltose, que é um açúcar que tem um alto poder de hidratação. Ele forma um filme superficial nessa pele, e com isso retém bastante água, né? Então, além de evitar que essa água que a gente está atraindo para a superfície saia, esse filme também, de alguma forma, tem um efeito aí hidrofílico e também vai captar água do meio. Tá? Então, por isso que também é importante a gente também sempre lembrar da umidade relativa do ar, orientar os nossos clientes também, quando tiver uma umidade muito baixa, como que a gente pode usar, por exemplo, eu vou depois falar um pouquinho mais à frente, algumas estratégias para a gente melhorar essa hidratação. Então, o ácido maltobiônico, de todos eles, dentro dessa família do polihidroxiácido, dos biônico ácidos, é o que tem maior poder de hidratação por essa, na verdade, liberação dessa maltose, por essa formação do filme. Tá? Então, todos eles são muito hidratantes, mas o maltobiônico ainda mais. Tá? Então, aqui está mostrando para vocês estão vendo aí na telinha, está mostrando para vocês a molécula de polihidroxiácido, como ela vai, na verdade, atrair essa água que está mais profunda para a superfície. Agora, a gente também tem que levar em consideração e tem que pensar bastante, por exemplo, no nosso procedimento. Né? E aí eu deixo uma questão aí para vocês pensarem, para vocês avaliarem. Dentro daquilo que vocês executam na clínica, dos protocolos de vocês, a gente tem protocolos em que a gente tem lá uma certa destruição, a gente tem uma formação de um processo inflamatório mais intenso, seja ele pelo calor, seja ele pelo químico, seja ele pelo mecânico, seja ele pela luz, né, de alguma forma. Então, mesmo isso na área da estética, também nas outras áreas também, inclusive na área médica. O que a gente tem que lembrar, então, seguindo os conceitos da corneoterapia, é que a gente não deve deixar esse extrato córneo ou essa pele desprotegida. Tá? Então, eu não posso deixar que eu tenha um olhar para a integridade. Ah, mas eu aplico o filtro solar. Ok, uma proteção contra a luz, contra o ultravioleta, contra partículas de poluição, mas eu tenho que, no mesmo momento, essa cliente ou esse cliente tem que sair da minha cabine com uma pele também protegida, a ponto de que aquilo que eu estou estimulando, que eu estou aplicando para ter uma hidratação maior, por exemplo, que eu não perca. Então, isso é importante. Então, aqui, nesse slide para vocês, agora vocês estão vendo a parte prática, né? A Nath já está aplicando o peeling, uma camada fininha desse peeling, que ele pode ficar de 20 a 30 minutos. Mas depois, no slide, vocês vão perceber que quando eu não tenho essa integridade desse extrato córneo, dessa camada córnea principalmente, a gente tem, na verdade, uma perda dessa água. Daquilo que eu atraí, eu tenho no instante uma hidratação, mas depois eu vou perdendo essa hidratação ao longo do tempo. Então, é importante que a gente também pense nisso. Que produto eu aplico depois, que vai formar um filme que eu mantenho essa água na pele. Isso é muito importante. Aqui, um ponto incrível que eu, particularmente nesses anos todos de atendimento, eu sempre senti também dificuldade, por exemplo, de tratar pálpebra superior, e a gente sabe, né? Pescoço também é outro ponto que, às vezes, alguns peelings são limitados. A gente tem, por exemplo, região de lábio, e com os polihidroxiácidos, no caso esse, que tem ácido maltobiônico, lactobiônico e gluconolactona, além de outros que eu vou falar, a gente
pode aplicar pálpebra superior, pálpebra inferior, lábio, região de pescoço, colo. É um trabalho maravilhoso, como eu disse, em todos os tipos de pele, inclusive nas sensíveis, nas pessoas que têm psoríase, dermatite e rosácea também, que é outro ponto. Tá? Então, aqui, olha, um estudo mostrando o aumento da hidratação após o uso dos bionic ácidos, por exemplo. E isso se retrata de que forma? Na termografia, né, nessa câmera termográfica, ela mostra uma coloração azul, que é uma coloração mais fria. Isso significa que a gente teve mais água nessa pele, e isso é imediatamente após a aplicação. Então, está aí a comprovação do quanto ele hidrata essa pele. Depois eu vou dar algumas estratégias também de como a gente coloca, na verdade, o ácido dentro dos nossos protocolos, que isso é interessante também para a gente. O maltobiônico, além dessa hidratação, né, de formar esse filme, de ter essa liberação da maltose e ter esse alto poder hidratante, ele também aumenta o nível de ácido hialurônico. Então, ele vai lá estimular no receptor para ter um aumento de ácido hialurônico. Isso é muito importante também para a gente nesses processos todos, principalmente quando a gente está tendo perda. E isso é muito relatado, quem já atende há algum tempo. A mulher, quando está entrando ali, está ali no climatério, entrando na menopausa, ela tem uma queixa muito importante dessa perda, né, da hidratação. E mais do que isso, ela fala assim, olha, eu aplico, mas não sustenta, não fica aquela hidratação, eu tenho que logo aplicar novamente o hidratante. Então, é importante que a gente traga elementos e ativos que tenham um alto poder hidratante. Tá? Ele, além disso, aumenta também a espessura da pele. Então, isso também é outra coisa importante. Ao mesmo tempo que ele consegue ter uma liberação daqueles íons de hidrogênio discretamente, que vai liberar aquele extrato, aquela camada superficial ali de extrato córneo que já está desprendendo, ele também vai fazer uma compactação daquelas camadas mais abaixo. Então, isso é muito importante também para eu ter uma pele mais uniforme, né, que é o que a gente pretende, não aquela pele descamando, aquela pele com os corneócitos ali irregulares. A gente precisa de uma pele um pouquinho mais compactada, mais uniforme, e isso traduz, né, numa pele mais bonita também. Além disso, aumenta também a densidade dérmica. Então, aqui, através dessa coloração azulada que vocês estão vendo aí, ele teve um aumento, né, na glicosaminoglicano, então também tem um aumento da densidade dérmica, e a gente vai perdendo muito isso dentro dos processos de envelhecimento. Então, é importante manter, e é uma tarefa difícil, né? Além disso, ele também tem um efeito anti-inflamatório, então diminui muito aquele vermelhidão daquelas peles que são sensibilizadas ou das peles com rosácea, que a gente tem tanto receio, às vezes, de atuar, né? E a gente sabe que tem uma queixa importante. E eu vou falar para vocês, eu nunca vi, nos últimos tempos, como as pessoas estão desenvolvendo sensibilidade, né, na pele, até mesmo por esse nível de estresse, toda essa, na verdade, esse estado, né, diferenciado que a gente está tendo que viver. Então, aqui a gente tem, depois de 2 semanas, né? Então, após 14 dias, esse resultado, mas também depois de 2 horas, esse slide aí que está à direita de vocês, imediatamente depois de 2 horas de aplicação. Então, já tem uma diferença também nesse vermelhidão, nesse processo inflamatório. Tá? Aumento da espessura. Então, também tem um trabalho que mostra que foi medido, principalmente da região do antebraço, e que teve um aumento da espessura da pele, que isso também é importante. Nesse processo de envelhecimento, a gente perde conteúdo celular, perde água, e a gente vai tendo, na verdade, uma diminuição nessa pele. Tá? Então, a proposta do peeling, o que a Nath está aplicando agora, que é um peeling onde a gente tem ali 3 polihidroxiácidos, então a gente tem a gluconolactona, 8%, ácido lactobiônico, 8%, e 9% de maltobiônico, além de outros ativos também. Então, a gente tem a nicotinamida também, que é um clareador, então ele tem lá a sua ação inibindo essa transferência do melanócito para o queratinócito, mas também ele age diminuindo a ação da tirosinase, ele também tem uma ação importante naquele
poro deformado que no processo de envelhecimento a gente vai tendo, e isso é verdade. Eu mesmo, quantas vezes estou lá, eu olho assim, eu enxergo muito mais os poros do que eu enxergava, né, quando era mais jovem. Então, assim, e também ele age estimulando o colágeno, melhorando, não o poro dilatado da pele jovem, mas esse poro deformado da pele mais madura. Então, ele também vai ter uma ação com esse efeito clareador também no melasma, tá? A nicotinamida. Então, além disso, o peeling, então, ele tem os 3 polihidroxiácidos, né? Maltobiônico, lactobiônico, gluconolactona. Ele tem niacinamida, nicotinamida, e ele tem também o ácido elágico, o ácido ferúlico, e agora a gente tem uma combinação de ativos que tem uma ação importantíssima como antioxidante, que é outro ponto também que a gente precisa hoje ter um olhar especial, até mesmo pela qualidade, pela forma de vida que a gente tem. Então, eu preciso ter nas minhas formas a ação antioxidante, que agem de vários aspectos. Então, agem na peroxidação lipídica, que agem, por exemplo, diminuindo o radical livre para diminuir o estresse oxidativo. Então, a gente tem na composição do peeling o elágico, o ferúlico, a coenzima Q10 e também o superóxido dismutase. Todos eles com uma ação bastante importante como antioxidante. E agora chegou aquele ponto que eu disse a vocês da importância da gente ter, depois de uma aplicação de peeling, aonde eu, de alguma forma, tive lá um efeito descamativo, mais sutil ou mais agressivo, não importa, mas a gente tem que lembrar sempre que eu tenho que aplicar um produto, o meu cliente tem que sair da cabine protegido. Tá? Isso que é importante. Então, aí a gente aplica um pós-peeling, que tem uma combinação de ativos, onde formam um filme, e isso que é importante, a gente evita, inclusive, a perda dessa água que a gente está trazendo para a superfície. Esse filme também tem ativos onde vai repelir, por exemplo, micro-organismos indesejáveis, e isso é muito positivo. Acalma, também suaviza aquelas peles que já têm lá como base a sua sensibilidade. Às vezes o cliente tem a rosácea, ok, mas também desenvolve sensibilidade, até mesmo pelo uso de alguns produtos, o uso de protocolos que são feitos em cabines também de alguma forma sensibiliza. Então, esse é um ponto principal que a gente tem que ter esse olhar. Após a aplicação do peeling, eu tenho que aplicar um pós-peeling que tem, na verdade, uma combinação de ativos com essas ações, né? Então, que tenha prebiótico, que tenha pós-biótico, que hidrate, que também tire, na verdade, diminui essa sensibilidade, que é importante, e forma esse filme. Tá? Então, para proteger no pós-peeling. Então, eu mostro aqui para vocês alguns resultados, e que são resultados bastante expressivos, e que a gente... eu quero lembrar para vocês uma coisa, o peeling, esse peeling, a característica dele não é um peeling que ele é, na verdade, direcionado para uma alteração. É um peeling que a gente chama multicorretor. E essa versatilidade do peeling é muito bom para a gente. Então, ele não vai atuar só na pigmentação, ele não vai atuar só na desidratação ou só no envelhecimento. Na verdade, ele atua de forma multifatorial e de uma forma também corrigindo vários aspectos de uma pele desvitalizada, que isso é importante. Então, essa, por exemplo, é uma pele de um atleta, e ele tem uma pele mais sensibilizada, inclusive para o uso de medicações também. Então, é uma pele de um atleta que está sempre exposto. E logo depois da aplicação do peeling, essa sensibilidade melhorou muito, como vocês estão vendo aí na tela de vocês. Tá? Então, esse é um ponto importante. Eu já trago água, melhoro essa compactação e também diminuo essa sensibilidade também da pele. Agora, um outro caso diferente, por exemplo, um jovem, né, que tem lá uma pele mais lipídica, que tem lá um conteúdo, por exemplo, de comedões, inclusive bastante porfirina aí, né, na presença do piacnes ou do cutiacnes. Então, assim, olha só a melhora que teve pós-peeling. Né? Então, é importante também que nas peles que são mais lipídicas, nas peles com comedão, ou até mesmo com um grau de acne, também vai ter um efeito bastante positivo. Inclusive, eu sempre falo que
quando a gente fala, por exemplo, para um cliente que tem uma pele bastante lipídica e que ele tem uma pele, por exemplo, acneica, e às vezes você fala para o seu cliente assim, olha, é necessário a gente hidratar essa pele, até mesmo para que a gente possa controlar esse conteúdo lipídico, o cliente meio abre o olho e fala, eu vou hidratar, né? Então ele traz com ele aquela verdade que hidratação não pode ser feito, por exemplo, em peles lipídicas, né? E acneicas. Está errado, porque no passado a gente não tinha mesmo condições, a gente tinha lá cremes muito pesados, um conteúdo lipídico muito grande que a gente realmente evitava de utilizar em peles mais oleosas ou peles lipídicas, peles acneicas. Mas a gente, hoje, com os estudos, a gente sabe o quanto necessário é restabelecer esse manto, o quanto é necessário restabelecer essa microbiota, o quanto é necessário manter a água e também essa camada lamelar funcionante, para que também eu possa, na verdade, desenvolver um processo dentro dessa doença, que é a acne, de melhora. Então, não é só agredir, agredir, agredir. Tá? Inclusive, eu falo muito, às vezes, os alunos perguntam, mas você é contra peelings mais agressivos? Não, não sou contra. Eu sou contra da coisa feita indiscriminadamente. Então, isso sim. Hoje, o que vale, aquilo que é mais importante dentro de uma cabine de estética, e digo a vocês, é o primeiro contato. Isso é o mais importante, é aquela avaliação. É a partir dali que eu vou fazer as indicações. É a partir dali que verdadeiramente eu vou poder ter uma grande chance de acerto ou até de erro. Porque se eu não avaliar uma pele direito, eu vou ter, na verdade, no mínimo, se eu não der o resultado que poderia ter dado um resultado melhor, eu já estou prejudicando o cliente. Né? Então, eu sempre penso assim, se eu não der resultado nenhum, eu estou prejudicando. Não é só não ter outros efeitos, por exemplo, adversos ou efeitos, complicações, não. Se eu não estiver dando o melhor para o meu cliente, eu já estou, na verdade, atrapalhando a vida dele, porque ele está lá perdendo tempo, um custo, né, ali, e está depositando a confiança em mim. Então, o que eu trago para vocês é que avaliem. Então, não sou contra outros tipos de peelings extremamente descamativo. Confesso que, quanto profissional, faço muito menos. Essa não é, na verdade, hoje mais uma verdade assim de ter aqueles peelings extremamente agressivos, mas vale a boa indicação. Se naquele momento aquela pele tem aquela necessidade, ok. Né? Se não, a gente vai optar por algo que seja menos agressivo e mais reparador e manter mais essa integridade, que é a ordem agora, né? dos estudos mais modernos. Uma outra pele de uma paciente, por exemplo, que fez cirurgia bariátrica, aqui no caso, então, jovem, mas com uma pele bastante desvitalizada, e essas peles sofrem bastante, né, do bariátrico, principalmente quando a cirurgia, aquela cirurgia do bypass, que realmente tem lá uma perda importante, né, de vitaminas, minerais, e aí essa absorção também fica mais prejudicada, a pele sofre, o cabelo sofre, a unha sofre. Então, o que é importante aí? A gente ter esse olhar de levar elementos para recuperar essa pele, revitalizar essa pele. Então, é importante. E, além disso, como ela tem algumas lesõezinhas, vocês podem ver aí até lesões pós-inflamatórias, de lesões de acne, também teve a melhora. Tá? Então, vai ter uma melhora nessa hiperpigmentação, principalmente pós-inflamatório, no melasma, vai ter uma melhora nesse processo todo do envelhecimento, dessa involução cutânea, vai ter uma melhora na hidratação, e com muita segurança, isso que é um ponto importante. Tá? Bom, claro que tudo isso a gente desenvolve lá na nossa cabine. Então, se vocês me perguntassem agora, como que eu posso trazer esse peeling, por exemplo, na minha cabine e combinando com os meus protocolos? Então, vamos pensar, por exemplo, desde a nossa limpeza de pele, que é ali, né, o carro-chefe da nossa cabine, a gente pode atuar com esse peeling. Então, eu posso higienizar, como a Nath fez com a espuma, aplica o peeling, ele vai trazer bastante água. E quem aqui fez muita limpeza de pele, ou faz muita limpeza de pele na vida, sabe o quanto é difícil fazer extração em peles desidratadas. Então, é importante, né, manter essa hidratação até para facilitar essa saída, né, dos comedões. Então, por exemplo, a limpeza de pele no pós-verão,
mesmo pós-inverno, é tão complicado, né? Tão mais difícil. Então, essa extração, esse peeling favorece muito esse ponto. Então, sem contar que vai trazer, né, vai conferir uma pele mais luminosa, bem mais hidratada. Então, a sua limpeza de pele vai ter uma conotação de tratamento também. Tá? Então, eu posso aplicar, sem dúvida alguma, na limpeza de pele. No tratamento de acne, a mesma coisa. Inclusive, posso combinar com outros tratamentos. Não tem nenhum problema. Tá? Então, se eu estiver fazendo um clareador, por exemplo, como esse peeling é altamente hidratante, inclusive se eu estiver usando qualquer outro produto que seja hidrossolúvel, ele vai favorecer muito a permeação desse outro produto que eu estou utilizando, como, por exemplo, a vitamina C. Então, eu posso combinar num tratamento de acne, eu posso combinar num tratamento de hiperpigmentação, do melasma, do clareamento de pele, com os equipamentos também. Então, eu posso, por exemplo, trabalhar numa radiofrequência, eu aplico a radiofrequência, já que esse calor da radiofrequência faz a gente ter uma perda transepidermal maior, eu posso aplicar depois. Tá? Então, higienizo, faço a radiofrequência e aplico o peeling depois. No microagulhamento, que a gente sabe que muita gente faz o procedimento de microagulhamento, esse a gente faria uma semana antes, daria esse tempo de uma semana, e aí, ou pode fazer depois de uma semana também, mas não junto com o microagulhamento. Tá? E imagine que para qualquer tipo de procedimento, onde eu vou causar uma destruição, uma alteração, uma abertura, ele vai ser muito bem-vindo quando eu preparar essa pele, hidratar essa pele, selar essa pele, vai ser muito bem-vindo e o resultado bastante expressivo. Além do microagulhamento, todos os outros equipamentos também a gente pode, microcorrentes, né? Posso conjugar com uma ionização, enfim, eu posso intercalar sem problema nenhum. E também, outro ponto importante, que a gente sabe que hoje muitos profissionais, além da área da dermatologia, também fazem, os minimamente invasivos, também pode ser conjugado, que vai muito bem também. Então, preparo essa pele, imagina preparando essa pele 2, 3 sessões, isso vai depender um pouco de como está a pele, de quanto desvitalizada está, o quanto desidratada está. Eu faço uma aplicação de botox, depois passo um tempinho aí, 7 dias, 15 dias, que seria um tempo ideal, e depois eu posso aplicar. Já que esse procedimento eu não tenho massagem, então não teria problema, inclusive, até dos preenchedores também, né? Que a gente pede um tempo maior, por exemplo, um mês, no mínimo, aí, dos preenchedores para a gente poder massagear, mesmo dos estimuladores também, a gente pode até aplicar e para manter aquele resultado por mais tempo. Então, vai ter um resultado muito mais prolongado. Até mesmo porque a gente sabe que, no caso do preenchedor, a gente tem o preenchimento naquele local, mas o restante da pele, né? Como que a gente trata? Então, eu coloco muito isso. Um tratamento não substitui o outro. Existe um planejamento, que isso é importante. Então, na hora da sua avaliação, planejem com o seu cliente. Vamos lá, você normalmente faz os minimamente invasivos, então vamos ver como que a gente pode programar isso no decorrer do nosso ano. Você tem algum evento especial esse ano, por exemplo, que a gente vai trabalhar algo um pouquinho mais intenso perto desse evento, ou não? Podemos distribuir isso por semestre, podemos distribuir por ano. Então, a gente não tem que ficar preocupado, por exemplo, a área da estética, com a relação que eu não faço, os minimamente invasivos, muito pelo contrário, a gente cria parcerias e isso é uma combinação maravilhosa. Né? E planejando isso com o nosso cliente. Então, você senta e planeja com ele. Como que você gosta de trabalhar? Semestral ou anual? E a gente vai planejar isso. Então, uma limpeza de pele, fazendo as aplicações dos peelings, ela vai fazer os minimamente invasivos, volta, o que a gente precisa restaurar, o que a gente precisa manter, e, inclusive, orientando todo home care. O ideal é que esse cliente sempre ele vá, terminando esse home care, você, na verdade, tem que ter uma outra proposta para ele. E o ideal é que ele consulte você, né, para trocar, enfim, olha, está acabando o meu home care. Por que não manter esse controle com o seu cliente? Quanto tempo dura esse home care que você está indicando, esse filtro solar que você está indicando? 2 meses? Então, vamos lá. Chegando próximo disso,
um contato com o seu cliente, olha, o seu home care deve estar terminando, e agora? Como que a gente troca, ou vamos manter, eu gostaria de fazer uma avaliação, vem até aqui a clínica, se não estiver indo mais. Então, mantenha uma relação estreita com o seu cliente. Isso é muito benéfico, é muito gostoso, o cliente se sente cuidado, que, na verdade, é o que a gente quer, é o que todo mundo quer, se sentir cuidado, né? Então, esse é um ponto principal. Então, na indicação do home care, nesse tratamento que nós estamos mostrando aqui para vocês, a gente tem 2 home care. Um deles, a gente vai tratar a pigmentação, então é o uso noturno, na região, usando pontualmente na região das manchas. Então, a gente tem lá 9 ativos despigmentantes que vão agir em mecanismos diferentes, e aí você aplica e orienta o seu cliente para aplicar pontualmente naquela mancha. E depois, a gente tem um outro ativo que também a gente aplica após esse que aplicou pontual, que tem 14 ativos que vão ter ação renovadora, ação despigmentante, ação hidratante, anti-inflamatório e efeito de segunda pele. E é tão interessante esse efeito, por exemplo, de filme, esse efeito de segunda pele, que o cliente vai perceber que no outro dia, na hora que ele vai higienizar a pele dele, ainda tem lá a presença do ativo, do produto que ele aplicou. Então, inicialmente, ele aplica pontualmente o despigmentante na região das manchas e depois ele aplica no rosto todo para melhorar a luminosidade, o clareamento, a vida, né, a saúde dessa pele, que é um ponto importante. Então, ali a gente vai ter, na verdade, ativos que trabalham essa microbiota, trabalham essa hidratação e, além disso, qual estratégia eu posso dar para o meu cliente? Por exemplo, a gente teve aí um período de a umidade muito baixa. Então, você pode orientar o seu cliente assim, olha, se tiver muito seco o tempo, ou se ele não se incomoda normalmente, ele põe um umidificador de ar, de água, perdão. Esse umidificador de ar, né, que vai, na verdade, aumentar o conteúdo de água do ambiente, ele vai fazer com que vai entumecer esse produto, principalmente ali na superfície. Então, o produto tem uma ação de trazer a água das camadas mais profundas, ele forma um filme não deixando essas camadas, essa água perder para o ambiente, né? A gente tem uma perda de água transepidermal, e mais do que isso, esse filme também, com ação hidrofílica, vai reter água do ambiente sobre a pele também. Então, usar o umidificador também é algo bastante interessante, são estratégias que a gente vai dando para o nosso cliente, né, que é importante. E eu falo, essa é a grande diferença do profissional, que está sempre muito voltado para aquela cliente, dar estratégias, dar orientação. Eu gosto muito, por exemplo, das orientações por escrito. Então, você fez um peeling, dá uma orientação por escrito, como é que você vai se sentir amanhã, se você tiver dúvida, como que você usa as indicações que você passou para a sua cliente, qualquer dúvida, tem um telefone que ela possa ligar, ou manda, se você não quiser fazer isso impresso, manda para ela, por WhatsApp, por exemplo, que hoje é tão fácil, né, tão mais em conta. Então, são pequenos detalhes, eu falo, a diferença entre uma pessoa e outra, entre um profissional e outro, são os detalhes. Na verdade, é esse zelo que o profissional tem com o cliente. Então, eu particularmente não gosto daquilo que é feito em série, eu acredito muito naquilo que é feito para mim, né? E a gente sabe que nós somos únicos, então, e além disso, para mim, naquele momento, eu explico muito isso em sala de aula, eu falo, uma das coisas mais importantes do que a gente entender qual é o biotipo daquela cliente, é entender qual é o estado naquele momento. E cada vez que o cliente chega na sua cabine, ele está num estado diferente. Provavelmente, no mês passado, a minha pele não estava dessa forma. E provavelmente, no mês que vem, ou daqui 2 semanas, 1 semana, também vai estar diferente. Então, isso que o profissional tem que entender. A pele é viva, é dinâmica, e ela precisa, na verdade, desse trabalho que seja um trabalho de cuidado, mas não só pensando na estética, mas um cuidado pensando na saúde da pele. É assim que a gente vai manter essa pele muito mais bonita, luminosa, com muito mais saúde por muito mais tempo. E esse é um ponto importante. Quando a gente executa, por exemplo, algo bastante agressivo para aquela pele, porque naquele momento pede, então
a indicação está ali precisa, eu não posso esquecer disso, de manter sempre essa pele depois saudável, para que a gente não possa ter efeito depois, efeitos que a gente não são desejáveis, né? E às vezes não é nem no momento, às vezes a gente faz um peeling, ficou ótimo, o cliente voltou, na semana seguinte está muito bem, mas dali 1 mês, 2, a pele está desvitalizada, a pele está, na verdade, desidratada e até com uma hipercromia rebote, alguma coisa desse tipo. Então, tem que ter esse cuidado. E hoje não é só mais olhar a pele, não é? A gente tem que olhar um todo. Eu falo muito que uma pessoa que apresenta lá na sua clínica com um melasma, por exemplo, não é o melasma que vai ser o mais importante, né? Eu sempre falo isso muito, não é o melasma que por acaso tem uma pessoa, não, é uma pessoa que por acaso tem um melasma. Então eu tenho que entender esse universo, eu tenho que entender quais são os hábitos, na verdade, que momento essa pessoa está vivendo para a gente poder, na verdade, ter um planejamento desse tratamento. Então, de pele, que é tão importante. Então, esse, sem dúvida alguma, é um ponto que a gente tem que levar em consideração. Tá? Aqui tem algumas biografias também, dos trabalhos todos que eu mostrei aqui na aula. E agradeço imensamente aí a presença de todos vocês aí do outro lado. Eu sei que na verdade, é diferente, né? Então, a gente está aqui num momento diferente. Eu gosto muito de me movimentar no palco e gosto muito de estar olhando nos olhos, enfim. Mas é o momento que nós estamos passando e, sem dúvida alguma, é um momento especial que a gente tem que lembrar. E trago aqui para vocês aquilo que eu falei no começo com a Ana, uma palavra de esperança, porque a humanidade já passou por muitas coisas, né? Quando eu lembro, por exemplo, o meu avô paterno, ele lutou na Primeira Guerra Mundial, aos 20 anos, e viveu até os 89. E ele passou por tantas outras coisas, né? Passou por tantas outras doenças, então guerra, Segunda Guerra, e aí doenças, gripe espanhola, que teve lá também muito grave, tantas outras pestes. E a humanidade passou por tudo isso. Então, nós vamos passar também. Né? E hoje a gente tem o privilégio de ter todo esse conforto e essa tecnologia que no passado não existia. Então, levo aí uma palavra de esperança para vocês, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado, que mais do que tudo são as dicas da gente, enquanto profissional, que isso é bastante importante, e que sintam um coração em paz. Eu sei que é muito difícil, tem muitos alunos e clientes, por exemplo, que perderam um ente querido, mas, enfim, é o momento que nós estamos passando. E também aqueles que estão em dificuldades financeiras também, né? Que a gente sabe que enfim, algumas pessoas estão com dificuldade, mas é um momento também de avaliar, é um momento também de ter um olhar, de repente voltar um pouquinho, fazer novamente, diminuir o espaço, mas não desistam. Tá? Nós temos o privilégio de estar numa área maravilhosa, que é a área da estética. Então, não desistam. Isso é um ponto principal. A Nathalie agora está tirando o peeling. Esse peeling ficou, em média, por 20 até 30 minutos, tá? Dependendo da pele, sem problema nenhum. Ele pode ser feito uma vez por semana. Eu, particularmente, agora, como profissional, gosto muito de trabalhar por 6 sessões. Eu acho que 1 mês e meio é um tempo bacana da gente começar a visualizar. Então, 6 sessões, eu faço uma reavaliação. Claro que tem clientes que precisam um pouquinho menos, outras um pouquinho mais, mas é um tempo bom, inclusive de uso de home care, para a gente acompanhar também. Tá? Se o cliente puder, uma vez por semana, é maravilhoso. E aí, seguindo com o home care e depois com as outras indicações de outros protocolos que vocês acham importante aí. Depois, a gente passa um sérum. Na verdade, esse sérum, que é o que contém, que eu falei para vocês, o filme, que vai proteger essa pele, vai evitar que essa água, na verdade, saia, e isso é importante. Então, a gente vai ter aquela hidratação ali inicial, mas não vai ter uma perda depois, no decorrer do tempo. E também, além disso, tem os pré-bióticos, os pós-bióticos, que também vão proteger muito essa pele. Tá bom? Então, nós vamos... A Nath agora está aplicando o sérum. Então, ela aplica em toda a pele, essa pele já vai sair protegida.
e depois a gente vai ver o cliente, né, Ana? Dá para a gente ver o cliente ali quando ela finalizar. Então, meu muito obrigada a todos, obrigada mais uma vez, agradeço imensamente. Obrigada, Ana, obrigada, Estética aí. Né, o que a Regina falou perfeitamente sobre o ácido maltobiônico, eu deixei agindo aqui, eu quis começar a prática antes, justamente para que eu pudesse mostrar para vocês a remoção, né, que foi o que vocês viram aí agora, eu fazendo a remoção do peeling. Como ele forma essas redes, né, de água, ele capta até 30% de água para a pele, para a superfície da pele, né, ele fica uma textura, né, bem como um filme mesmo. Então, eu queria quis mostrar para vocês realmente essa remoção e agora a aplicação do sérum protetor. Esse sérum, ele já contém ativos pré e pós-bióticos, então ele vai trabalhar também a microbiota, né, que é um dos conceitos que nós trazemos de sempre que a gente trabalha o peeling. Esse peeling ele acaba danificando, né, por mais hidratante que ele seja, ele acaba danificando um pouquinho a microbiota da pele. Então esse sérum finalizador, ele também vai formar esse filme protetor para a pele rico em pré e pós-bióticos, que a gente sabe que a microbiota é a nossa primeira linha de defesa, né, uma barreira de proteção extremamente importante para a nossa pele. O que eu quero, na verdade, mostrar para vocês aqui é que ele fica com um efeito que a gente chama de efeito glow na pele, né? Não sei se dá para ver aí no vídeo de vocês, mas a pele fica com um brilho, né, desse efeito glow. Esse brilho é por conta da base presente no sérum finalizador, que é um sérum com esses probióticos. Esse filme que fica sobre a pele, é importante que o cliente deixe agindo por no mínimo 4 a 6 horas, né? E que ele vai aumentar e manter essa hidratação na pele, como a professora Regina falou. O peeling que veio antes, ele vai trazer água de dentro para a superfície e esse filme ele vai proteger para que essa água não evapore, para que essa água não se perda aí durante o tempo de atuação, né, desse peeling. Uma coisa que vocês vão perceber é um efeito preenchedor, né, como a professora Regina falou com relação ao ácido hialurônico, como ele estimula esse ácido hialurônico, e como o peeling também é aplicado em pálpebras, a gente pode perceber, né, nas pálpebras do paciente, quando ele tem ali uma certa retenção de líquidos, ele vai ter esse efeito preenchedor também dessas linhas aqui, dessa região das pálpebras. Então, só orientar mesmo o nosso cliente. E por que a gente trouxe, né, esse peeling, que é um peeling multifuncional, é um peeling dinâmico, multicorretor, justamente por conta desse momento que nós estamos passando, né, que nós estamos vivendo. Então, o nosso cliente ele fica com máscara boa parte do dia. Nós sabemos que os peelings é um dos principais tratamentos que os nossos clientes vêm buscando nas clínicas. Então, a gente pensou, né, em toda a composição desse peeling justamente por isso, né, para que a gente pudesse trabalhar de forma segura com o peeling, que é um dos principais tratamentos que o nosso cliente procura aí nas clínicas, tá? Então, aqui é importante que vocês finalizem com protetor solar, mas a gente deixa agindo esse sérum finalizador em torno de 10 a 15 minutos antes da aplicação do fotoprotetor, para que esse filme, né, que ele formou, eu acho que agora já está aparecendo, vocês já estão conseguindo visualizar melhor, né, que ele já está absorvendo aqui na pele dela, já está secando, então a gente consegue observar melhor que ele forma realmente esse peeling. A textura da pele para o cliente vai ser uma textura de uma pele bem lisa, bem macia e bem uniforme. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, né? A professora Regina apresentou perfeitamente aí todos os conceitos desse novo ácido, né, que nós estamos trazendo para o Brasil, que é o ácido maltobiônico.
E aí vocês podem usar e abusar aí em todos os tratamentos. Que coisa linda de apresentação. Olha, e que bom gosto tudo, não é? Fala a verdade, está tudo muito bonito. Vocês estão incrivelmente, como Obrigada. sempre. Obrigada, Ana. Muito obrigada. Eu que viu? agradeço. Quer Viu? deixar um recadinho aí para o nosso profissional de sempre? É aquilo que eu finalizei mesmo, é deixar a palavra de esperança, que a gente tem esperança de dias melhores, né? Que, enfim, nós vamos passar tudo isso, Com se Deus certeza quiser. absoluta. Tá bom? E muito Então, melhores, beijo a porque todos. estamos aqui para agregar valor e conhecimento na vida de cada um, não é mesmo, Obrigada, professora? Ana. Obrigada, Beijo, Lívia. Fique à beijo. vontade. Beijo, obrigada, obrigada, obrigada. Nossa, que bacana, né, gente?